E salve tricolor paulista! Riga aqui para trazer informações sobre as potenciais contratações, as potenciais saídas. Muita coisa já está acontecendo no São Paulo e mal acabou a temporada, né? Na verdade, a temporada do São Paulo meio que sem querer ainda não acabou. A gente está aí na dependência de Cruzeiro, que perdeu ontem pro Corinthians em casa na Copa do Brasil, e do Fluminense, um dos dois ser campeão pra gente ir pra Libertadores, ou se não forem campeões, só aí também que a gente vai ter a definição, né? Então a gente provavelmente só vai ter a definição na final da Copa do Brasil, de quem de fato de qual competição internacional o São Paulo de fato vai jogar, se vai ser a Libertadores ou a Sul-Americana. Mas, falando de contratações e saídas do clube, teve algumas movimentações já. Falando primeiro das saídas, né? Primeira saída que eu queria comentar é a do Luiz Gustavo, porque essa eu quero comentar com um pouquinho mais de profundidade, tá? O Luiz Gustavo foi comunicado que não faz parte dos planos do São Paulo. Ele tinha acabado de comunicar que de fato ia jogar mais um ano da carreira, tá? Ele estava na dúvida ainda se ia aposentar ou não a final da temporada. E ele tinha acabado de formalizar ali o interesse dele em seguir por mais uma temporada. E, ao que tudo indica, né? Ele tinha concordado em diminuir os vencimentos dele. Se a gente pensar no Luiz Gustavo como um jogador que ele, querendo ou não, né, teve lesões, teve a questão da tromboembolia pulmonar esse ano, ele é um jogador mais velho, tem um custo alto, independentemente dele reduzir um pouco dos salários, ele tem um custo alto para o clube, querendo ou não, ele não entrega, assim, não é o jogador que vai fazer a diferença dentro do clube, que vale a pena ter um investimento tão alto. Falam até que de vestiário ele é muito bom, mas se você for colocar tudo isso na balança, faz sentido a saída do Luiz Gustavo. Você fala, não, ok, acho que colocando tudo isso da maneira como tem que colocar, né, acho que faz sentido a saída do Luiz Gustavo. Porém, eu afirmo aqui categoricamente, com informações tiradas da minha cabeça, 100% da minha cabeça, que o Luiz Gustavo não tá saindo por causa disso. O Luiz Gustavo, querendo ou não, ele sempre foi colocado como pela diretoria, né? Como uma peça fundamental no clube, que ele tinha muito impacto dentro do vestiário, que ele tinha uma boa relação, que ele ajudava muito os moleques da base, e meio que todo mundo sabia internamente, assim, os torcedores de São Paulo tinham a certeza de que o São Paulo ia renovar com o Luiz Gustavo no final da temporada. Todo mundo tinha certeza. Até o evento dele falar ali depois do 6-0 que todo mundo era culpado, que nada que acontece é por acaso, dele dar aquela entrevista forte onde ele critica mesmo que indiretamente a diretoria, mas ele dá uma criticada e pegou muito bem nessa entrevista com os torcedores de São Paulo. Os torcedores de São Paulo se sentiram representados por essa entrevista. Foi uma entrevista que deu uma porrada ali, né, no Júlio Casares e em toda a diretoria como um todo. Tanto é que depois da partida dessa entrevista, alguns diretores até saem. Claro que essa saída deles, para mim, também é uma saída política, para poder criticar, para poder já começar a campanha para o ano que vem. Porém, é fato que a relação do Luiz Gustavo com a diretoria estremeceu nesse ponto. E assim, claro, eu presumo muito forte, e aí é ideia tirada da minha cabeça, tá? De que o São Paulo decidiu não renovar com o Luiz Gustavo por conta dessa entrevista. Se ele não tivesse falado nada, se ele tivesse ficado calado, assim, pra mim, o São Paulo teria renovado com o Luiz Gustavo, tá? E isso, beleza. Novamente, eu falei aqui, se a gente for pensar de nível esportivo, nível financeiro e etc., faz sentido não renovar com o Luiz Gustavo, acho que tá ok não renovar. O único problema é que a única peça, de fato, que a gente tem ali pra ser o nosso marcador, o nosso cão de guarda, digamos assim, da defesa, hoje, é o Pablo Maia, que não vem fazendo um bom final de campeonato, né? Ele fez algumas partidas ruins, tanto é que ele perdeu a vaga de titular pro Luiz Gustavo nas duas últimas partidas da temporada, porque o Pablo Maia não estava tão bem. Mas pro ano que vem vai ter a volta do Luan, tem o Hugo, que pode fazer essa posição também, que ele jogou muito bem na Copinha, né? Acabou nem estreando pelo profissional, que também já tá aí nos processos de finalmente aí pra poder estrear pelo profissional. Então acho que a gente tem algumas outras peças, acho que o Hugo vai precisar ter mais espaço, acho que o próprio Luan tem que ter mais espaço até pra saber se ele tem que ficar no São Paulo ou não. Então, enfim, eu acho que foi por caminhos tortos, mas tá ok a saída do Luiz Gustavo. Se tivesse mantido com os vencimentos dele diminuindo bastante, eu também estaria ok com a decisão, tá? Porque realmente, pelo que todo mundo fala, ele parece ser importante no vestiário. Essa entrevista que ele deu foi uma entrevista fundamental, que eu acho que ele tá brigando lá dentro, assim como as entrevistas do Crespo, são entrevistas importantes para colocar cada vez mais a consciência, a mão na consciência do torcedor ali, para ver quem são de fato os verdadeiros culpados. Porém, esportivamente, financeiramente, acho que realmente não fazia tanto sentido com o Luiz Gustavo, mas reitero aqui, tá? Eu acho que ele não teria saído se ele não tivesse dado aquela entrevista. Outra saída também que essa estava dando medo, acho que no torcedor, de não sair era o Rigoni. Felizmente, a diretoria, com um certo erro que fez de ter trazido o Rigoni, não renova, né? Então o Rigoni não vai ter vínculo renovado com o São Paulo.
muito justo, não faz sentido nenhum. Não fez sentido nem ter trazido o Rigoni. Eu falei lá atrás que eu não teria trazido, então não é ser engenheiro de obra pronta aqui não, tá? Eu falei quando trouxeram o Rigoni que eu não teria trazido, que eu ia torcer, obviamente, pelo Rigoni porque ele tá vestindo a camisa do São Paulo, mas eu não teria trazido. E enfim, que bom que o São Paulo corrige esse erro e não renova com o Rigoni. Patrick é outro que provavelmente vai embora também, até porque o Wendel volta de lesão, o Enzo volta de lesão, a gente vai ter 2 laterais, o Nicolas muito provavelmente vai começar a ganhar um certo espaço, é um moleque muito bom, já começou a ter sondagem da Europa, espero que não venda ele antes de estrear pelo profissional. Estreia não, porque ele já fez a estreia, mas eu digo assim, jogar com frequência no profissional, porque ele jogando com frequência no profissional, acho que ele pode valorizar muito, espero que ele não seja vendido precocemente, mas a gente sabe como é que as coisas acontecem no São Paulo, né? Pode ser que ele seja vendido. Ainda assim, o Patrick não faz sentido estar lá, então é um que provavelmente vai ser emprestado, vai procurar novos caminhos, não faz sentido ele estar no São Paulo, o Patrick vai sair também, deve ir embora. Potencial venda de Ferrarese e Arboleda. Atlético Paranaense chegou aí para sondar o Arboleda, para ver como é que tá a situação. Eles querem contratar um zagueiro experiente e foram atrás do Arboleda. E o Botafogo sondou o Ferrarese para ser titular também do Botafogo. Então, vamos ver o que acontece. O São Paulo não está colocando ninguém como status de inegociável nessa janela. Então, pode ser sim que a Arboleda saia, pode ser sim que até o Ferrarese saia. Eu, honestamente, manteria os zagueiros, porque para mim o São Paulo tem um bom corpo de zagueiros, digamos assim. A gente tem tanto titulares que fazem uma boa. Titulares que fazem bons jogos, assim como reservas que conseguem substituir e ainda assim se mantém em alto nível. Para mim, o Arboleda é o único que faz excelentemente a posição ali de sobra. Eu acho que não tem nenhum outro zagueiro no elenco do São Paulo que faz tão bem essa posição de sobra. E já vou falar mais pra frente, mas o São Paulo tem interesse em trazer um zagueiro canhoto. Então, talvez aí por trazer outro zagueiro canhoto possa fazer sentido sair alguém, mas o Arboleda especificamente eu não sei se é uma boa ideia, porque novamente, o Arboleda pra mim ele é muito, muito importante nessa sobra da zaga, né? Pra mim ele é titular incontestável nessa posição de sobra, e aí pela direita a gente ficaria ali com o Alan Franco jogando naquele setor e o Tolói. Não, na verdade, de novo, né? Eu não sei porque trouxe o Tolói, se o Ferrarese é mais novo, tem mais potencial de venda. Se for para vender o Ferrarese pro Botafogo, eu acho que teria que colocar uma porrada aí, de fato, pro Ferrarese, porque eu acho que o Ferrarese só tende a se valorizar e o Ferrarese é novo. A gente pagou caro pelo Ferrarese. Se esse investimento não se cumprir e a gente não lucrar com o Ferrarese, eu não venderia ele agora, tá? Mas vamos ver o que a diretoria faz. Potenciais saídas aí, então, de Arboleda e Ferrarese. Eu acho que o Arboleda é muito importante pelo esquema que a gente joga. E o Ferrarese eu só venderia se realmente valesse a pena financeiramente. Porque o Ferrarese não foi barato e ele é novo. Ele tende a valorizar ainda mais daqui um aninho aí. Ele pode ser uma peça de venda muito alta do São Paulo. E não é um jogador de Cotia que a gente precisa queimar, né? A gente pode vender ele em algum outro momento. Vamos ver o que acontece. Mas falando de contratações agora, tá? Essas são as potenciais saídas. Provavelmente tem mais, né? A gente ainda não sabe a situação do Oscar, se ele realmente vai aposentar ou não. Pode ter mais saídas aí, aguardando propostas e identificando. O Eric, que volta de empréstimo, muito provavelmente vai ficar no Vitória. O Vitória tá insistindo ali e tentando achar a melhor forma de pagamento para ele ficar no Vitória. Enfim, tem algumas outras potenciais saídas, mas vamos ver. Essas são as que ficaram mais quentes aí durante a última semana. Agora falando de contratações, o São Paulo foi atrás de uma dupla aí do Fortaleza. O São Paulo foi atrás do Gaston Ávila e do Pochettino. Gaston Ávila é zagueiro, é jovem e joga pela esquerda, ele é canhoto, enquanto que o Pochettino é meia, né? Já fez até um segundo volante, mas joga mais como um meia, um pouco mais ofensivo, e é destro. Ele é um pouquinho mais velho, vamos destrinchar esses dois, começando pelo Gaston Ávila. Gaston Ávila, ele é argentino, né? Zagueiro, canhoto, tem só 24 anos, então é um moleque ainda, ele é jovem, né? Tem muito potencial de melhora e é um zagueiro bom, pra mim é um zagueiro consistente, fez uma temporada ok ainda pelo Fortaleza. O único ponto aí de atenção é que ele não é tão alto, ele é um zagueiro de 1,82 de altura. Com o esquema de 3 zagueiros, ele não ser tão alto é menos pior, porque aí a gente pode compensar a altura nos outros 2 zagueiros, principalmente para bola parada, mas jogando com 2 zagueiros ele é um pouco baixo. E aí, obviamente, com qualidade você consegue suprir a altura. Mas é um ponto de atenção aí. O São Paulo, a proposta que fez pro Fortaleza barra Ajax, né? Porque o Gaston Ávila, basicamente falando um pouco da passagem dele, ele é argentino, né? Ele jogou em alguns times argentinos, jogou na base argentina, foi vendido para a Bélgica. Na Bélgica ele se destacou bastante e foi comprado por 12 milhões de euros pelo Ajax.
Então ele foi comprado, assim, por bastante grana, porque ele tinha muito potencial e passou pela seleção de base argentina e foi campeão da Bélgica. Então, é um zagueiro ali que chamou a atenção da Ajax, a Ajax contratou. Só que qual foi o problema? Ele rompeu o ligamento. Ele ficou quase um ano parado na Ajax, isso fez ele perder valor de mercado, isso fez com que ele ficasse um tempo afastado. Esse é o único ponto de atenção que eu tenho com o Gaston Ávila. É uma ruptura de ligamento, tem muita gente que volta muito bem e nem parece que aconteceu, mas tem muita gente que às vezes não volta tão bem. Por isso ele foi emprestado para o Fortaleza, e por isso que ele tá no Fortaleza, né? Então ele é um atleta do Ajax, que o São Paulo tá tentando negociar aí com o Fortaleza e com o Ajax de trazer o Gaston Ávila. A proposta é de empréstimo com obrigação de compra para daqui a um ano. Vamos ver o que de fato acontece, se a gente consegue trazer o Gaston Ávila. Eu acho que o Gaston Ávila, de novo, pela idade, por ser um atleta que já foi vendido por 12 milhões de euros, por ter só 24 anos, enfim, ainda tem um potencial de evolução, eu acho que o São Paulo faz uma boa investida, acho que pode ajudar bastante, principalmente pela esquerda ali, que hoje o único zagueiro canhoto que a gente tem é o Sabino, né? Então traria mais um zagueiro canhoto para jogar ali pelo lado, colocar o Alan Franco mais pela direita, até porque eu acho que o São Paulo vai acabar vendendo alguns zagueiros, vamos ver o que aconteça. Enfim, e o próprio Alan Franco tá jogando os últimos jogos mais pela direita, porque o Sabino tá um pouco mais consistente lá pela esquerda. Então vamos ver o que acontece com o Gaston Ávila. Acho que é uma boa ideia. O Gaston Ávila ele fez 25 jogos no Brasileirão, então fez até uma quantidade boa. E é isso, né? É um zagueiro que faz pouca falta, inclusive. Em 25 jogos ele fez 22 faltas só. Então ele tem menos falta do que jogo. Então é um zagueiro bom. Ele sofre mais faltas, inclusive. É meio engraçado isso. Mas ele sofre mais falta do que comete. Então é um bom zagueiro. Eu acho que vale a pena a ideia, o investimento. Valeu a pena a proposta. Espero honestamente que dê certo, porque o Gaston Ávila pode dar bom aí, pode render frutos pro São Paulo, até porque ele é jovem. O único ponto de atenção é a ruptura do ligamento, mas que ele já se recuperou, já jogou uma temporada pelo Fortaleza. Tese tá tudo bem. Então vamos ver aí, né? E se ele vem ou não. O outro é o Pochettino. Aí o Pochettino, a gente abriu negociações agora, né? Lembrando, ele é um meio ofensivo, destro, 1,80, 29 anos. Então o Pochettino ele não é tão jovem assim, não é velho também, né? Não tá perto do fim da carreira, mas ele não é jovem. Então esse potencial de venda a gente já não tem no Pochettino, é realmente para utilizar ele dentro do elenco. E a gente abriu negociação. Não sei o que isso significa, mas a gente abriu negociação. Provavelmente a gente começou a conversar diretamente com o Fortaleza para ver o que acontece. O Pochettino, aí começam os meus pontos de atenção. Acho o Pochettino um bom jogador quando ele joga, tá? Mas o problema é justamente um problema que a gente tem recorrente, lesão. O Pochettino esse ano ele jogou 18 jogos só no Brasileirão, menos da metade dos jogos do Brasileirão, tá? E ele fez esse ano 3 gols e deu 4 assistências. Para um time que caiu, né, que jogou mal pra caramba, ele ter 7 participações em gol, eu acho ok ainda, porque o time do Fortaleza foi um time rebaixado, né? Então foi um time que jogou muito mal. Isso precisa ser considerado. Ano passado, que o Fortaleza estava bem, ele jogou 19 jogos, ou seja, ele não aumentou muito essa quantidade de jogos que ele jogou. Ele jogou 1 a cada 2 jogos, o que pra mim, a gente precisa pegar jogadores que consigam jogar 30 jogos do Brasileirão. Essa é a ideia na minha concepção. Então, é um ponto de preocupação, porque há 2 temporadas ele jogando metade dos jogos aí praticamente. E aí na temporada passada, sim, ele fez 5 gols, deu 6 assistências, participou de 11 gols ao todo. Acho que aí é uma média mais ok ali, mais de uma participação em gol por jogo. Mais de uma participação em gol a cada 2 jogos. Então, em questão de participação em gol e etc., eu acho que pode ser importante. Porém, ele teve problema também com lesões. As lesões mais graves que ele teve foi um estiramento do ligamento colateral medial do joelho. E aí esse estiramento ele fez basicamente o que o André Silva tá fazendo, né? Um tratamento conservador e voltou a jogar. E tá tudo bem com ele aparentemente. Mas ele teve essa lesão ligamentar aí no joelho. Ele teve lesão muscular também, que afastou ele ali cerca de 4, 5 semanas. E ele teve uma lesão, isso um pouco mais antiga, que é de tendinite no quadril. E é essa que mais me preocupa. Por quê? Porque tendinite, ela é tratável, ela não é curável. Então, se você tem tendinite, você consegue tratar ela, fazer fisioterapia e melhorar. Porém, a gente viu vários casos no futebol, o próprio Igor Vinícius mesmo, que ficou mais de ano sem jogar no São Paulo, porque ele tinha uma tendinite que ele jogava, sentia dor, jogava, sentia dor, jogava, sentia dor. E ele ficava sem jogada aí, tentando tratar. E aí ele fazia um movimento a mais, sentia dor e parava de jogar de novo. E ficou nessa do Igor Vinícius sentindo o quadril por muito, muito, muito tempo sem jogar. Então isso é algo que me preocupa bastante. Não sei o quão controlada tá essa tendinite no quadril.
do Pochettino. Além disso, Kaká, um grande exemplo, né? Que ficou com tendinite no quadril e esse foi o grande motivo dele se aposentar mais cedo. Ele sentia muita dor para jogar. Então você acaba jogando na base de infiltração, você acaba jogando na base de muita dor. E eu acho que esse é o grande ponto do Pochettino para mim. É um jogador que nas duas últimas temporadas jogou basicamente metade dos jogos só. Isso me preocupa muito, porque a gente precisa de jogadores que joguem muitos jogos na temporada, né? Na minha concepção, a gente precisa ir atrás desses jogadores que são saudáveis. E tendinite no quadril é algo crônico. Então é algo que não é curável, é só tratável. Isso é um ponto que me dá um certo receio do Pochettino. Honestamente, a depender das condições, até de quem vai ficar ou não no São Paulo, se o Oscar vai ou não aposentar, se o Oscar fica no São Paulo, se o Oscar sai, eu acho que precisa dar mais, a partir do ano que vem, o Pedro, né, que é o camisa 10 ali da base, que estreou esse ano pelo profissional, eu acho que a gente precisa dar mais minutagem para ele também, vai precisar dar minutagem para esse moleque, porque ele tem potencial, eu acho que vai precisar dar minutagem para ele, então se o Oscar ficar, eu não traria o Pochettino, tá? Porque o Pochettino pode ser justamente esse jogador que a gente está comentando aqui, que vai ficar e vai jogar metade dos jogos, e em um jogo importante às vezes ele vai estar fora, e ele vai sentir dor, ele vai lesionar. Isso me preocupa muito e não é um atleta jovem. Essa é a grande questão. Gaston Ávila teve problema com o ligamento? Teve, mas ele tem 24 anos. Então a recuperação dele e o ligamento dele, inclusive, foi operação. Você opera, você coloca ali, faz ali o enxerto, coloca um novo ligamento, entre aspas, e em algum momento ele fica bom. Enquanto que os tratamentos do Pochettino foram conservadores. Então isso me preocupa, sendo muito honesto. Se o Oscar ficar, eu não traria o Pochettino. Se o Oscar não ficar, realmente ele for aposentar, aí eu acho que dá pra pensar em trazer mesmo assim, mas é risco. Tô avisando aqui desde já. Pochettino, pra mim, é muito mais risco que Gaston Ávila. Gaston Ávila acho que faz todo sentido realmente São Paulo trazer. Vai ajudar, principalmente se a gente negociar alguns dos zagueiros. Enquanto que o Pochettino tem essas ressalvas. Eu acho que ele é um bom jogador, tá? Deixando claro aqui, bom jogador. Um bom meia, numa posição que a gente é muito carente. O Marcos Antônio tem que jogar muitas vezes nessa posição de meia criativo. E não é a dele, né? Ele é segundo volante, ele joga bem ali, mas não é a dele. Então é uma posição que o São Paulo tem de carência, eu acho ele um bom jogador, mas lesão me preocupa. E com todo respeito, com essa temporada inteira que a gente teve do São Paulo, com 71 lesões, lesão pra mim vai ser um dos fatores mais determinantes aqui pra eu julgar se um jogador deve ser contratado ou não. Então o Pochettino é um ponto de atenção bem grande, tá? Apesar de eu achar ele um bom jogador. Mas é isso. Deem sua opinião aí, digam o que você acha. Vocês traria o Gaston Ávila? Traria o Pochettino? Quem você traria? Traria um? Traria outro? O que você acha das saídas? Luiz Gustavo, Rigoni, Patrick, alguém vai fazer falta pro São Paulo? O que você acha da potencial saída do Arboleda, da potencial saída do Ferrarese? Farão falta? Comenta aí, deixa o seu like, não esquece de se inscrever aí no canal, dá essa moral pra gente. Igual eu comentei, né? Tô começando aqui, quando bater 1000 inscritos, vou sortear a terceira camisa desse ano do São Paulo pra um dos inscritos. Então dê essa moral aí pra gente. Tamo junto, aquele abraço e vamos São Paulo!